professora do curso de Relações Públicas, para conversar sobre Relações Públicas e os Direitos do Consumidor. Professora, qual é o papel das relações públicas nos direitos do consumidor? Oi para todo mundo que está assistindo a gente, né? Em primeiro lugar, agradeço pelo convite. E assim, quando a gente fala de direito do consumidor, tem algumas questões que tem alguns aspectos que têm que ser destacados. E assim, direito do consumidor implica basicamente relacionamento, informação, implica basicamente respeito, informação e educação. Informação e educação são questões essencialmente vinculadas às relações públicas. Na verdade, a gente sabe que o profissional de relações públicas, né, é o profissional no âmbito da comunicação que tem como atividade mediar, né, os relacionamentos da organização com os seus diversos segmentos de público. Né? Então, o consumidor, sob a ótica das relações públicas, ele é um importante segmento de público da organização. Né? São consumidores de produtos e usuários de serviços que mantêm uma organização. Né? Então, o papel das relações públicas nessa relação empresa-consumidor é justamente o de mediar essa relação, garantindo que os direitos do consumidor sejam cumpridos e também o que cabe ao profissional de relações públicas nessa relação. Cabe ele promover uma política institucional, uma política que vigore dentro da organização, que respeite os direitos do consumidor. E como é que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso por meio de campanhas educativas, campanhas de esclarecimento, né, com o público interno, com funcionários, com executivos, com o pessoal da alta direção e principalmente com o pessoal que trabalha com os SACs, que são os Serviços de Atendimento ao Consumidor, Ombudsman e Ouvidoria. O profissional de relações públicas também pode desenvolver campanhas de esclarecimento e programas de relacionamento com a comunidade, de modo também a esclarecer o público das comunidades da importância dos códigos de consumidor, no sentido de estimular ou de fomentar um consumo que seja consciente e responsável. Né? E outra coisa que o profissional de relações públicas, outra atividade que cabe a ele desenvolver, é a realização sistemática de pesquisas com um segmento constituído pelo público interno, para que ele possa detectar problemas de relacionamento e insatisfações com relação a produtos ou serviços e insatisfações, inclusive, até no atendimento que é dado pelos funcionários da organização. Qual o papel das relações públicas numa empresa que infringiu o direito do consumidor? Bom, infração aos direitos do consumidor gera processo, multa, indenização e reclamação, principalmente nas redes sociais. Antigamente a gente tinha só o boca a boca, né? Vocês pensem no poder de um consumidor hoje em dia, insatisfeito ou que tenha tido algum direito infringido por uma empresa. Vocês pensem no poder que esse consumidor tem hoje em dia, quando ele tem acesso às redes sociais. Então, ele vai para as redes sociais e ele literalmente detona com a empresa. Né? E o que acontece com as redes sociais? As redes sociais, elas permitem o contato com um grande número de conhecidos, que por sua vez conhecem outras pessoas, que conhecem outras, por isso o nome delas são redes sociais. Então, uma informação desfavorável que antigamente só tinha o bate-boca, hoje em dia ela tem todo esse aparato tecnológico, tem inclusive alcance mundial e rapidez. Né? Então, se uma empresa infringe o Código do Consumidor, não tem para onde correr. Eu costumo dizer, até numa brincadeira, fazendo uma referência a uma música católica, infringiu algum direito do consumidor e a reclamação já está nas redes sociais, não tem jeito. Segura na mão de Deus e vai. Assume que errou, acessa o pessoal do jurídico para trabalhar de forma colaborativa, para buscar maneiras de solucionar esse problema, mas de solucionar esse problema de modo que o consumidor fique satisfeito. Né? Então, ele comprou um produto que quebrou e ele está exigindo a troca desse produto, troca o produto na hora. Sabe? Dá desconto, dá promoção, dá uma amostra grátis. Ele usa um serviço que o serviço não está funcionando e por conta disso ele foi prejudicado de alguma forma no trabalho dele. Por exemplo, imaginem
um professor que precisa lançar as notas no último dia no portal de uma universidade, né? E aí ele teve um problema com a internet caiu, falhou e ele foi prejudicado por aquilo e ele pode inclusive ser punido, né? Então, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que resolver o problema da forma mais rápido possível, né? E tentar resolver isso de modo que aí depois ela pode pensar em desconto, em promoção, uma promoção tipo assim, de repente ele pode usar um pacote de dados por um tempo maior, alguma coisa que satisfaça, que deixe esse cliente, que adoce esse cliente, porque na hora da raiva a pessoa nem raciocina, né? Então ela vai para a rede social. E aí tentar resolver isso de uma forma que inclusive ele use a mesma rede social para mostrar como o problema foi resolvido. E isso já aconteceu comigo, né? Então tem até um caso para contar que a gente pode deixar para o final da entrevista, mas que eu fiquei insatisfeita numa determinada situação e eu fui surpreendida pela maneira como o problema foi resolvido. E fui surpreendida de tal forma que eu achei que era legal usar as mesmas redes sociais que eu usei para reclamar, para registrar que o problema, ele teve uma solução que me satisfez. Então é isso que o profissional de relações públicas tem que fazer. Tem que estar antenado para quando isso acontece, para evitar processo, multa, indenização e reclamação nas redes sociais. Mas se já aconteceu e não tem mais jeito, saber lidar com isso de maneira que ele adoce o cliente, entre aspas, que ele surpreenda e que ele cative esse cliente em lugar de perdê-lo. Até porque tem provas, né? Hoje em dia a pessoa pode tirar foto de uma coisa que veio quebrada e postar. Exatamente. E aí não tem o que contestar. As pessoas postam também, por exemplo, o prazo de validade vencida de um produto no supermercado, né? Então, as redes sociais, elas amplificam, assim, sabe Deus quantas vezes por cento um problema desses, né? E aí o profissional de relações públicas tem que saber lidar com isso. Sem ir para o desgaste do confronto, do conflito, mas tentar mesmo mostrar para o consumidor que o direito dele que foi lesado, ele vai ser ressarcido, ou devolve o dinheiro, ou dá um produto para ele instalando de novo, né? Mas ele tem que conquistar, até nesse momento ele tem que ter essa preocupação em garantir o direito do consumidor, né? E também conquistar esse consumidor. A noção de direitos do consumidor é passada às relações públicas desde o universo acadêmico? Bom, o que acontece? A gente tem o projeto político-pedagógico do curso de Relações Públicas. E esse projeto, né, ele prevê, na ementa da disciplina Legislação e Ética em Relações Públicas, ele prevê o estudo do Código de Defesa do Consumidor. Só que o que acontece? A ementa da disciplina Legislação e Ética, ela aborda um número de conteúdos que eu considero que é excessivo, desde instituições de direito público e privado, aspectos teórico-conceituais e filosóficos relacionados à ética e moral, ética empresarial, legislação dos meios de comunicação, legislação específica de relações públicas, o Código de Ética dos Profissionais e, por último, o Código de Defesa do Consumidor. Observem, numa disciplina que tem uma carga horária de 60 horas. Então, às vezes só dá para trabalhar a mesma noção, né? E aí, a pessoa que ministra a disciplina, no caso a gente sente que fica esse déficit, né? Então, eu penso, como a professora que já ministrou essa disciplina várias vezes, eu penso que, a exemplo de outras universidades, nós deveríamos ter uma disciplina que trabalhasse especificamente essa dimensão do relacionamento da organização, né, com o consumidor, que no caso poderia ser uma disciplina tipo Relações Públicas e o consumidor, que eu já vi até que tem em outras instituições. Porque assim, o profissional de Relações Públicas é o profissional que vai mediar essa relação. O consumidor, como eu já disse antes, sob o ponto de vista das relações públicas, é um importante segmento de público. Então, diante disso, diante da importância desse assunto, desse relacionamento, né, desse público, eu penso que nós deveríamos sim ter uma disciplina que abordasse especificamente esse assunto. Podia separar ela em duas, né? Uma para a ética e outra para os direitos e para a legislação. Exatamente. E aí eu penso assim, o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, ele requer que você trabalhe com cases, levando muitos cases do que acontece realmente na prática das relações de consumo e colocando o aluno, futuro profissional, frente a esses problemas e vendo como é que ele resolveria isso, dando a ele a possibilidade de ensaiar
né, o que ele faria se ele já estivesse no exercício da profissão. Sempre falam que a teoria nunca é suficiente, que a pessoa ela aprende de verdade a lidar com os problemas de relações públicas quando ela se vê frente a um caso. Então, estudar casos seria muito bom já para preparar o aluno para casos que ele vai enfrentar na vida profissional. Com certeza. A senhora pode dar exemplos de empresas que respeitem o direito do consumidor? Olha, essa questão é complicada, né? Porque assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um instrumento jurídico que ele dispõe de normas legais que orientam as relações de consumo. Orientam as relações de consumo no sentido de fazer com que o consumidor tenha seus direitos e seus direitos respeitados, né? E tenha a garantia de que seus direitos sejam respeitados e também se preocupa com a dignidade do consumidor nessas relações, né? Isso em teoria. Porque na prática, a prática das relações de consumo, a prática diária das relações de consumo, ela nem sempre acontece à luz do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, assim, de repente, numa situação como essas, eu acho complicado. Eu até podia brincar e recorrer lá à Glória Pires e dizer que eu não sou capaz de opinar. Mas o fato é que eu não gostaria de queimar a minha imagem, agora usando o termo imagem, metendo a minha mão no fogo por alguma empresa, porque a gente vê mesmo que na prática das relações de consumo, né, nem sempre os direitos do consumidor são respeitados. E o que acontece? As pessoas, algumas vezes, elas se calam, elas aceitam, até porque elas não têm acesso às informações, né? E é nesse contexto que eu destaco a importância do profissional de relações públicas. E recorro mais uma vez, né, à função educativa desse profissional. Então, o profissional de relações públicas é a pessoa que ele tem que se preocupar, que ele pode e deve se preocupar e instituir essa política de respeito aos direitos do consumidor. E, principalmente, educar funcionários, consumidores, comunidades, executivos, né, da importância dos direitos do consumidor, de cumprir, de respeitar e de fazer respeitar os direitos do consumidor. Voltando para aquela situação do case que a senhora apresentou, o que aconteceu? Bom, então foi assim, a questão é essa, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o nome do santo, né? Até porque eu não quero responder processo. Mas foi assim, foi numa loja daqui, do Amazonas Shopping. Eu estava com a professora Maria Emília e nós entramos numa loja de acessórios, bijuterias, e nós entramos e as funcionárias, eu acho que eram umas 3, estavam envolvidas assim numa conversa e tentando consertar o anel de uma delas. E não deram a mínima atenção pra gente. Que na hora a gente até brincou assim uma com a outra. Eu peguei e disse, Maria Emília, eu vou postar no Facebook, no Twitter ou no Facebook alguma coisa sobre isso. Eu não sei, na época eu não sei se eu tinha o Facebook. Eu vou postar isso no Twitter. E ela disse, e eu vou fazer o boca a boca tradicional. E aí eu postei assim no Twitter. Isso foi, gente, dia 9 de novembro. No dia 10 de novembro eu postei assim mesmo no Twitter. Ontem, na loja tal, entre parênteses... Ontem na loja tal, eu e a Emília fomos ignoradas pelas vendedoras. Péssimo atendimento. O que aconteceu? Isso foi no dia 9, eu postei no dia 10. Quando foi no dia 13 de novembro, eu estava na UFAM. E aí a secretária chegou e disse, professora, tem uma moça querendo falar com a senhora. Aí eu fui lá, né? Eu cheguei no balcão, aí a moça botou a bolsa assim em cima da mesa do balcão, abriu a bolsa e disse... Eu vim aqui em nome da empresa tal. Gente, eu me assustei, porque eu pensei, quando ela abriu a bolsa, eu não sabia o que ela ia tirar de lá de dentro. Ela podia tirar até um revólver, né? Aí eu fiquei apavorada. Ela tirou 2 kits. Um para mim, outro para a professora Maria Emília. Na verdade, era uma necessaire, que eu nem me lembro o que continha na necessaire. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Aí, era uma necessaire que continha um bloquinho, um espelho, um bloquinho, um espelho e mais alguma coisa. E tinha um cartão da proprietária da loja pedindo desculpas pelo acontecido, que nós aceitássemos aquele kit como um pedido de desculpas e que ela esperava que nós fôssemos à loja para tirar aquela péssima primeira impressão que havia ficado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu me surpreendi, porque assim, a proprietária nem nos conhecia, eu não sei nem quem ela era, né? E eu me surpreendi também com o alcance de um post que eu fiz no Twitter, né? E aí, aquilo que eu falei para vocês,
da preocupação que o profissional de comunicação, e no caso foi a gerente, a proprietária, que ele tem que ter em tentar resolver o problema de modo que ele conquiste esse cliente, né? Então eu fiquei surpresa porque eu achei delicado da parte dela, achei oportuno, né? Porque ela soube aproveitar. Portanto, então, eu fiquei tão surpresa que o que eu resolvi fazer? Fiquei surpresa, encantada e agradecida, né? E aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi registrar nas redes sociais, né? Que para não ficar só aquilo, ela só falou mal. A gente só usa as redes sociais para falar mal, né? Quer dizer, eu registrei a minha insatisfação, mas ela de alguma forma teve conhecimento daquilo e procurou a partir do erro acertar, e foi o que ela fez. Então eu usei as redes sociais, fiz uma postagem no Twitter que eu dizia exatamente assim, eu coloquei surpresa, recebi um kit da loja tal, com um delicado pedido de desculpas pelo atendimento da última segunda-feira, inteligente e simpático. Isso eu postei no Twitter. Aí, no blog que eu tinha, eu coloquei o caso, o nome da loja, 2 pontinhos, quando o erro leva ao acerto. E registrei também o que havia acontecido. Mas isso é só para mostrar para vocês como é que o consumidor, esse cidadão, ele age, né? Hoje, com a possibilidade que ele tem, com o acesso que ele tem às redes sociais, ele vai para lá e reclama. Quer dizer, se ela não tivesse se dado conta disso, se ela não tivesse percebido isso, ia ficar aquilo, outras pessoas iam comentar, iam compartilhar, né? E ia ficar muito chato para ela e constrangedor para ela na condição de proprietária, né? Então ela viu que elas haviam errado e ela aproveitou aquele erro para acertar. E graças a Deus também eu tive essa consciência de registrar a solução adequada que a proprietária deu ao problema, o que nem sempre acontece, né? Mas é nesse contexto aí, na dimensão dessa relação, né, da empresa com o consumidor, que o profissional de relações públicas tem espaço para atuar e melhorar essa relação e garantir que os direitos do consumidor sejam respeitados e cumpridos. Professora, agradecemos a sua participação aqui e damos assim que a gente conclui a entrevista dessa semana. Até a próxima!